A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade. Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo a sua carne duraria. Quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada, e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Ah! Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. Ah! Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra, sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha. Ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água, e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação, e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclucs. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto ela era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu. Enfiou-se direto no túnel e de 4 engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. É, seguro, graças aos deuses. Raven, graças a Raven. E também a toda a generosa Sedna, em segurança, afinal. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada no monte no chão de neve, com o calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, Naná! Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, Naná! Trabalhou sem parar, noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua
pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira de sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente os seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo, e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso o que sabem. Bonitinha, né? Você leu, Fernanda? Ela ouviu, acho, o áudio. Eu desliguei seu microfone, se quiser falar é só abrir, tá? Vamos para a interpretação. Não li, não. Não? Você conseguiu ouvir o áudio? Ouvi, sim. Tá. Não, o áudio não ouvi, não, desculpa. Tá, Eu pensei que era... Uhum. A morte na casa do amor. Você vai ler? Eu achei interessante. Esse conto, apesar dela separar, eu não consegui muito ver uma separação. Eu interpretei ele como um todo, mesmo a interpretação dela, mas trazendo um todo. E eu achei bem interessante tudo isso que ela fala. Então, voltando, né? Eu não sei por onde começar. Essa ideia. Primeiro eu queria voltar lá no La Loba, né, que é o primeiro conto. O que eu vi desse conto é que, apesar dela falar de relacionamentos, ela, antes de pensar num relacionamento com o outro, lembrar que os ossos são aquelas partes da gente que não acabam nunca, né, que tá onde está a nossa essência, onde está muitas das coisas que assustam a gente. Então tem essa visão do esqueleto ser uma coisa assustadora, mas que, na verdade, é tudo que a gente tem de nosso, é tudo que a gente tem do selvagem e que não morre, que vai estar sempre ali. E aí, apesar de aqui ela trazer muito essa questão do relacionamento, do ver o outro, eu vi bastante esse relacionamento como essa forma de espelho. Então, a gente se relacionar com o outro e como muitas vezes a gente fica com medo quando as sombras começam a aparecer, quando coisas desagradáveis começam a aparecer, porque a gente não está pronto ainda para ver tudo isso, não está pronto para lidar com isso, não necessariamente com o do outro, mas com os nossos próprios
a nossa própria essência, nossas próprias sombras. Eu achei muito que é isso, é voltar primeiro para a gente, para daí a gente conseguir, de fato, aceitar o outro. Quando a gente se aceita, quando a gente entende tudo isso, que a gente vai conseguir acolher quando essas sombras do outro vierem. E eu percebi assim, eu senti dessa forma quando eu estava lendo. Não sei o que você achou. Traz muitas coisas mesmo, mas a importância, né, de passar por esse período que não é tão belo, porque a gente tem muita crença de que deve ser sempre lindo. Você se apaixona e aquilo vai durar para sempre e você não quer ver o que não é bonito, né? Exatamente as sombras, tanto em nós quanto no outro. E o que faz com que muitas vezes a gente fuja da experiência, né? Ela aborda bastante o lado do homem, né? Como é difícil para o homem e mesmo para nós, né? O quanto que a gente, para se entregar num relacionamento e confiar para viver isso, a gente precisa sentir essa verdade do outro, porque tem muitas coisas, muitas marcas, muitas dores do passado, e isso faz com que a gente se proteja e fuja, né? Na primeira dificuldade que aparece, a gente quer sair correndo mesmo. E se a gente não persistir, se a gente não souber, eu acho que ela fala um pouquinho disso, né? Da maturidade mesmo, do quanto que entender essas questões e compreender o que é um relacionamento e o que é a verdade de cada ser na sua descoberta, né? A gente tem conflitos. Não vai ser lindo toda hora, o desejo não é o tempo inteiro ali presente. A gente vai conhecer o outro, assim como a gente sabe da gente, é que a gente quer normalmente que o outro não tenha esse lado feio que a gente muitas vezes nem percebe que temos também, né? A gente só aponta o do outro e daí vai ficando cada vez mais difícil encontrar esse final feliz, né? De verdade é um final muito feliz, porque eu achei muito lindo esse conto. E, bom, basicamente é isso. Ela conta muita coisa, né? Ela entra em várias histórias, ela pega vários símbolos que representam, são muito importantes, mas que de uma forma geral ela traz bastante essa ideia da vida, morte e vida, que tem uma representação legal. Ela entende essa mulher esqueleto como a parte morte, daí entra nisso que você falou, os estágios de um relacionamento, né? Como a paixão é tudo muito lindo, que é esse momento de uau, quero, então todo mundo quer, todo mundo fica super feliz, empolgado com esse momento da paixão, e daí quando realmente as coisas começam a ser reais, né? Porque a paixão é muito o que a gente quer mostrar, é muito da máscara, é tudo muito fácil. E quando começam a acontecer, porque o relacionamento com uma outra pessoa é sempre desafiador por ser uma pessoa diferente, simplesmente. Não quer dizer que é ruim, mas é desafiador o saber lidar com alguém que não é como você. Saber entender e justamente saber acolher, compreender uma pessoa que não é como você. E muito que acontece é justamente isso. Acabou essa fase da paixão, que entra nesse período da morte aí, que as pessoas têm esse medo de se envolver com uma outra pessoa quando começa alguma coisa a sair do que eu espero, né? Que tem também esse nosso lado do ser mimado, do querer do sempre do jeito que a gente faz, sempre do nosso jeito. Entra aí nosso ego gritando, não tem que ser assim, tem que ser assim. E a gente esquece de realmente pensar que a gente tem essa essência selvagem, que nem sempre é bem recebida pelos outros, e os outros também têm, e que isso faz parte do relacionamento. E daí, saber acolher isso, que é essa parte da história, né? Que ele percebe esse esqueleto ali, e ele resolve, então, cantar para esse esqueleto, e tirar ela da linha, e cobrir ela com a pele, a partir desse momento que ele
abre, que ele percebe que tem esse chamado e ele se abre para recebê-la, é esse ponto do relacionamento que, peraí, tem uma coisa assustadora, tá me assombrando, tá me perseguindo, eu posso fugir, que foi o que ele tentou fazer, nesse caso não deu certo, mas eu posso ou fugir, ou eu posso lidar e acolher essa morte e trazer uma vida, e a partir daí, do acolhimento disso, o acolhimento desse esqueleto, do que é de mais essência de cada um num relacionamento, é que se constrói mesmo essa ligação forte, porque é aí que ele compartilha. Então tem esse momento da vulnerabilidade, dessa lágrima dele, que sacia a sede dela. Então, o mostrar a vulnerabilidade, mostrar o que você também tem, que você não quer mostrar para os outros, isso vai unir os dois até o momento que ele compartilha, então, o coração e o coração, os corações batem juntos. Então, é muito bonito ver essa construção, né, que legal, primeiro eu pesco, que ela traz isso, né, ele tá todo feliz, nossa, vai ser um peixão, uma coisa enorme, vai me alimentar por um tempão, vai alimentar todo mundo, vai ser super legal, que é essa excitação da paixão, que é sempre tudo muito lindo no começo, é sempre tudo maravilhoso, e aí, peraí, aí eu descobri que isso aqui é um esqueleto, é uma coisa que me assusta. Eu tento fugir, e aqui eu relacionei também bastante essa parte com o conto do Manauí, né? Que, querendo ou não, se relaciona com aquelas tentações do cachorro. Então, a gente quer fugir para uma coisa que não é aquilo, mas espera, lembra do objetivo, a gente vai em busca desse prazer, então acaba que ele tenta fugir, vai para o iglu, então ele tem um momento ali de segurança dele, que ele está afastado do esqueleto, o esqueleto ficou na parte de fora, mas ele sente esse chamado, ele sente que, peraí, ela tá ali, tem alguma coisa que é para ser junto comigo, então vamos lá, deixa eu ajudar, deixa eu acolher. E nesse comportamento do deixa eu acolher, é que ele consegue, de fato, trazer essa vida de volta. Então, tem esse compartilhamento, né? Tem o que eu comentei, que é importante a gente conhecer o nosso, mas em uma relação existe esse compartilhamento, apesar de não ser uma obrigação nossa mudar o outro, nós também temos um papel nisso. Essa transformação acontece em conjunto quando a gente escolhe fazer isso, quando a gente escolhe crescer junto, se transformar junto, isso vira uma coisa só, vira único, né? Os dois viram um, e com a sua individualidade, mas também com esse compartilhamento, com essas transformações que a gente consegue alcançar nisso. Uhum. Assim, você falando do começo mesmo, né, dessa fantasia que nós temos de que o outro vai saciar tudo. A nossa busca maior é sempre para fora, né? Alguém que vai me dar uma boa condição, ou vai tirar as minhas dores, ou vai me dar muito carinho para sempre, ou vai ser compreensivo para sempre, ou sabe fazer isso, ou sabe fazer aquilo, ou gosta da mesma coisa que eu, ou é legal, nunca vai ter nada ruim. Então, assim, a gente idealiza uma relação e o par perfeito, né? E isso é entender que a morte é saber que isso não é duradouro. E eu achei legal muito o quanto que a nossa cultura não fortalece e não traz com naturalidade essas mortes que ocorrem cada dia, cada segundo nas nossas células, na nossa respiração. Ele fala bastante, ela fala disso, né? Que cada expiração e inspiração é vida, expiração, tá? Você morreu. Então, assim, é lidar com essa morte como algo que faz parte e não como uma coisa que aterroriza, e nós temos medo de perder, de que acabe qualquer coisa, porque a gente acha que é o fim, e a gente não dá chance do renascimento, e toda morte traz um renascimento, porque é isso, você acabou de respirar, você vai respirar de novo, e vem com uma nova qualidade, e a gente muitas vezes não permite passar desta fase, né? Então existe isso, e claro, como essa completude, esse homem, ele precisa também estar pronto para tirar essas crenças dele de que, sabe, a mulher vai destruí-lo, porque se ele se apaixonar está perdido, todas essas crenças que tem. Então, o homem foge de tudo isso,
de verdade. E nós só conseguimos abrir mesmo e ter vontade de viver isso quando a gente sente que ele sente, né? Essa lágrima é o símbolo da emoção, e quando ele confia também, a coisa da entrega do sono que ela fala, né? Uhum. Ele entrega, ele tá lá com um esqueleto que é assustador, mas ele dorme, e daí que vem a emoção, porque ele confiou, ele deixou, e aí tudo aconteceu a partir daí, né? Encontrar esse par, né, perfeito, que não é perfeito, porque é perfeito sendo imperfeito, porque na aceitação mesmo que tudo isso acontece, na aceitação de que nós não somos completas e perfeitas e que temos muitas coisas para deixar morrer em cada fase, em cada dia, em cada momento, deixar morrer o que tem que morrer, né? Essa sabedoria e encontrar uma pessoa que tem vontade de aprender isso junto e que consiga também fazer isso, né? E passe por essas fases simplesmente aceitando, né? É o momento de não estar, porque não dá para ficar feliz o tempo inteiro. Mesmo assim, dá para ser feliz, mesmo quando aquele feliz, esperado, né? Sempre rindo, sempre tarará, sempre... Não quer dizer que um desafio, algo que você não saiba lidar, não seja um sinal de ser feliz também, quando compartilhado. A alegria não é a diferença, não. Ser feliz não quer dizer estar alegre, sorrindo o tempo todo, mas o entender mesmo que dá, e também trazer, que eu gostei, assim, de quando a gente insiste nessa questão de acolher essa vida, quando a gente percebe o quanto é importante realmente essa essência, a gente permite esse momento de ser feliz ou do que quer que seja, mas mesmo com essas sombras. E no começo do conto ela fala que isso é bem legal, né? É mulher que fez alguma coisa, ela fala o pai, mas pode ser um parceiro, né? Então eu fiz alguma coisa errada aí, que não era o esperado de mim, e o que esse pai fez? Jogou ela do abismo, ela morreu e ficou no fundo do mar, e todo mundo entendendo ela como amaldiçoada, ninguém mais ia pescar naquela zona. Até esse homem que veio porque ele não conhecia a história, não sabia o que estava acontecendo ali. Mas o quanto isso acontece em relacionamentos, o quanto muitas vezes uma coisa que a gente faz, e o que ela fala, ninguém lembrava o que era, uma coisa pequena que assusta porque acabou esse momento aí da paixão, acabou esse auê do começo do relacionamento, vem uma coisinha assim, minúscula, pessoa que não tá pronta, ela foge. Só que essa fuga da outra pessoa muitas vezes pode machucar a gente, machucar a ponto de me derrubar de um abismo, me matar e me deixar no fundo do oceano até que alguém realmente venha e consiga recuperar isso. E que eu permita isso, mas muitas vezes isso vai destruir a gente, muitas vezes essa fuga do outro pode destruir, e quanto que a gente não traz para relacionamentos muitas vezes esses traumas que ficam, né? E lembrar sempre que, peraí, a essência está aqui. E quando eu falei do importante saber primeiro qual que é a nossa essência, também relacionei muito com o Barba Azul, porque existe essa coisa do, então tá, então já que não é tudo perfeito, eu posso aceitar qualquer coisa, mas é importante que a gente saiba também distinguir quem é o homem que está realmente aberto, né? O homem ou quem quer que seja que a gente se relacione, mas a pessoa que está realmente aberta a esse relacionamento, que está ali, que ela usa muito inocente. A inocência no sentido de entender o que está ali, conhecer, mas entender que aquilo é bom e que eu posso curar o outro com a minha inocência, eu posso trazer isso. Eu entendi no sentido de eu não trazer essas mágoas do passado, não trazer tudo isso que é do ego, né? Tudo isso que não é da essência pra gente. E saber conhecer quem nós somos, passar por esse processo, é justamente o saber distinguir quem é o predador, então quem é esse homem que vai realmente
talvez jogar a gente de um abismo, e quem é o homem que está simplesmente sendo vulnerável, se abrindo para um bom relacionamento, e que isso pode muitas vezes ser confundido, e acontece os dois, tanto a gente muitas vezes se coloca em relacionamentos não saudáveis, porque disseram que não é sempre tudo flores, então eu aceito coisas que não são boas para mim. Em contrapartida também, muitas vezes eu fujo de um relacionamento que é para ser bom por medo de ser perigoso. Então, nos conhecer em primeiro lugar é muito importante, justamente para entrar aí, né? Já conecta todos os contos. Aí tem a nossa intuição, a nossa bonequinha, que vai nos dizer quem que é predador e quem é esse homem que está disposto a se abrir, quem é essa outra pessoa que está ali para compartilhar. Mas só aceitando, de fato, a nossa sombra, a nossa essência, que a gente vai conseguir também ver o do outro. Então, eu vi bastante isso como um espelho. A partir da vulnerabilidade do outro que eu me sinto também segura para mostrar a minha, e aí junto a gente vai construir tudo isso e formar essa conexão, formar essa troca, realmente esse compartilhamento. Sim, e tem uma parte aqui que eu achei bem interessante, que ela fala das 7 tarefas que a gente precisa realizar para viver uma história de amor, né? Eu vou dar uma lidinha aqui. 7 tarefas que ensinam uma alma a amar a outra alma profundamente. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Eu acho que para começar é isso, entender que o outro é um ser humano, como a gente, e que a gente é amor, né? A gente tem vontade, a gente tem uma essência, a gente é bom. A gente só foi machucado, a gente tem enganos, o ego diz muitas coisas pra gente, a gente vai acreditando ao longo do caminho e a gente bloqueia tudo, se defende, ataca, e se a gente não tiver nessa condição de enxergar o outro como um ser divino mesmo, que tem todas as capacidades e potencialidades para sair. Tem outras coisas, mas essa é a primeira coisa. Você já entra assim, você já não entra assim, né? Essa é a diferença. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação. Um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Então, tem todas as estratégias que a gente faz, né? E expectativas. A gente faz o jogo da sedução, a gente aplica tudo o que já é conhecido, né? Precisa tomar muito cuidado também para perder essa primeira base e não ficar só nesse momento, mas o natural é acontecer isso, né? Que é o que ele, né, essa imaginação dele de que é um peixão, que vai alimentar todo mundo, e as expectativas que a gente cria, e também o que a gente deixa de mostrar muitas vezes, justamente, né, por medo de, mas e se não gostarem daquilo que eu realmente sou? A gente passa por uma questão de um momento de fingir que eu não sou por medo do que o outro vai pensar quando realmente descobrir o que eu sou, né? Então tem também uma ocultação aí, né? Que é uma não aceitação da minha essência, né? Uhum. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. É poder olhar para a coisa como ela é, né? E a compaixão é isso, quer dizer, poder enxergar, tirar os nós, compreender as dificuldades, as situações, olhar como uma forma, vamos desenredar devagarzinho, vamos tomar um cuidado, não vamos nos impressionar que tem um pé na orelha, né? Não tem problema, né? Vamos devagar, vamos percebendo, com compaixão, olhando o outro, entendendo que o outro também tem dor, o outro também tem uma história. Né? Mesmo que, assim, ele fala muito, tanto faz, se é um começo de relacionamento, que também a gente entra sem saber nada, com um monte de ilusão e sonho, e quando a gente é mais velho, que já tem um monte de história que carrega e acredita que sempre vai ser assim. Então, das duas formas, isso
E que era um momento ali que você... nesse momento, principalmente, que a fuga acontece. Porque ele poderia ter deixado ela do lado de fora do iglu, amarrado ali na rede, tá tudo certo, e fica por isso mesmo. Depois jogar ela fora, né? Que nem ela mesma estava com medo de ser devolvida pro mar, né? mar. E foi essa escolha dele. É uma tarefa trabalhosa, né? Se tirar pedacinho, pedacinho, ver que tem ossos quebrados ali no meio e realmente fazer essa conexão, esse cuidado com isso. É uma tarefa que exige cuidado. Lembrando que existe a fragilidade do outro, existe esse momento em que o outro precisa desse nosso acolhimento, precisa do cuidado, dessa doação mesmo, né? E é legal saber que isso é uma opção. Se eu quero estar com o outro, se eu sinto, e ela traz bastante isso ele sentiu esse chamado, ele cantou para essa mulher, ele tem esse cuidado enquanto ele faz, ele está cantando, quer dizer, é uma coisa que ele está fazendo com prazer, não foi algo que ele foi obrigado a fazer, ele sentiu que era para ser e ele foi lá e fez aquilo com prazer, uma tarefa trabalhosa, cantando e querendo realmente tirar, né? E aí ele cuida depois dela. Aí segue-se a confiança que gera o relaxamento, que é quando ele dorme, né? A capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas. Que é a entrega. É a entrega total mesmo, você poder estar na presença do outro e ser quem você é, sem medo, poder dormir, né? Ela fala bastante, tem um pedaço aqui que ela fala disso, né? Do quanto que você pode dormir de verdade do lado do outro e não ter medos, né? E poder até correr o risco de ter aquela lágrima do sono, né? Essa lágrima eu não conheço, mas assim, eu nunca percebi isso dormindo. Mas é muito interessante. E sendo ela fala, bem como de tristezas passadas, sendo que o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados com a... Sendo esse, sim. Quando você compartilha os projetos futuros e fala das suas dores passadas, isso é uma cura, né, dos ferimentos. E com certeza solidifica muito a relação e o amor começa de verdade a fazer sentido, né? Porque você consegue compartilhar com confiança. Entrei na última. E, finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. Que é justamente isso, depois de um momento de vulnerabilidade que a gente realmente consegue perceber, consegue sentir essa troca, sentir essa fusão, o compartilhar de verdade, porque é muito fácil compartilhar tudo nesse primeiro momento do ciclo, esse primeiro momento de vida, que tá tudo lindo, tudo fácil, tudo feliz, todo mundo super alegre, fazendo tudo de bom, assim, sempre tudo muito bem, né? Tudo fantasiado. Aí é muito fácil. E ela faz esse comentário justamente, é muito fácil a gente aceitar o que é belo. É muito fácil a gente aceitar até de nós mesmas, né? Esse amor próprio, isso serve também para o amar o outro. É muito fácil eu aceitar meu bom humor, é muito fácil ser simpática. Agora, aceitar as nossas sombras que entra, né? Que é o ponto. E a partir do momento que a gente aceita as nossas e as do outro, que a gente realmente cria essa conexão, essa cumplicidade, essa troca, né? E entre esse coração, que é aí o coração, e ela fala disso, dos órgãos que a gente pode viver sem um monte de coisa no nosso corpo, mas o coração não. Se o coração não estiver lá, a gente morre. E o compartilhar esse coração é aí que a gente escolhe compartilhar uma vida com outra pessoa. É a partir daí. Se eu escolhi compartilhar uma vida, é compartilhar tudo, é compartilhar o belo e o não belo. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu acho que isso aqui tem muito conteúdo, é muito longo, mas acaba resumindo, tem muita coisa bonita aqui para ser lida e todos os contos que reforçam toda essa história, né? Ela traz muito todas as culturas falando da mesma coisa e
e esses símbolos representando essas ligações e conexões, mas eu acho que é isso. Eu gostei aqui. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. Porque não é real, né? Não é verdadeiro. E E essa coisa de fugir, né? Quando as coisas ficam um pouquinho ruins, a gente foge para começar um novo, que aí é momento da paixão. Aí fica ruim, foge de novo. E é nessa. E eu vejo muita gente, assim, nessa busca louca pelo amor e que acha que é bobeira falar, não, espera que aparece, quando você estiver pronto aparece, quando for o momento aparece, porque quando for o momento, quando você conseguir olhar para você, quando você conseguir de fato enxergar e aceitar essas sombras, esse seu esqueleto, essa sua essência, aí sim que você está pronta para conhecer o outro. Enquanto a gente está ali querendo só cobrir os nossos traumas com alguma coisa nova, ou a gente não se trabalha e espera que o outro venha e salve a gente, isso não vai acontecer, né? E ficar preso nessa ideia vai fazer, sim, com que o amor acabe. E a gente acaba uma hora, a gente desiste. Acaba, não funciona, relacionamento é tudo ruim, não dá certo, né? E entre esses traumas, essas crenças que homem a gente é tudo para. igual. Exato. E a gente para, de fato, de tentar se relacionar com outras pessoas pelos traumas que a gente tem, né? Enquanto é isso. Que é outra coisa que eu achei demais, é que no finzinho ela fala da história que eles saem dali, né? E eles são alimentados pelos peixes, pelas coisas que ela conheceu enquanto ela morou no fundo do mar. E isso eu achei muito disso, da essência, o quanto foi importante esse momento dela no fundo do mar, esse momento que ela estava destruída, para ela conseguir, né, se reerguer. E o que ela alimentou nesse período faz com que essa vida toda deles a dois seja alimentada. E que eu vejo muito como essa conexão com a essência, esse entender tudo isso que aconteceu com ela, entender desses traumas, trabalhar esses traumas nela, tudo isso, tudo que todo mundo que passou pela vida dela nesse período, que ajudou ela nesse período, então tem esse ponto ela não fez isso sozinha, não é sozinha, teve aí participação de outras criaturas nesse processo, e toda essa rede e tudo isso que ela construiu nesse período que ela estava no fundo do mar é o que vai ajudar, vai alimentar eles, que eles vivem ali para sempre felizes, lindos e amorosos, com muito amor, sendo alimentados por tudo isso, né? Por tudo que aconteceu. Que também não é. Muita gente tenta só esquecer o que passou, e não é esquecer o que passou, é construir Isso você a partir né? do que passou, né? Você é você pelo que você viveu. E trazer isso para a nossa essência. Tá, passei por isso, e como que isso vai me fortalecer, justamente? Uhum. Essa frase que você pôs aqui, quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Ela fala dos contos de fadas e que nos contos de fadas as pessoas fazem coisas ruins e não tem punição para eles, só no fim da história. O que tem, na verdade, é recompensa para aquele que passa por toda a jornada, né? Que é o herói da história. Então, teve todo um processo e esse processo tem recompensa. E aí, e não ficar focando mas o que aconteceu com aquele pai que jogou ela do penhasco, que ninguém fez nada com ele? E a gente muitas vezes foca nisso, né? Mas o que vai acontecer? Que punição que aquela pessoa vai ter? E não, peraí. Que recompensa que eu vou ter quando eu passar por esse processo? Acho que ver dessa forma facilita também. Ou não precisa a gente se preocupar com a punição de quem fez alguma coisa ruim, mas o que eu quero para mim, o que eu estou construindo para mim, que jornada é essa que eu vou percorrer para buscar essa minha recompensa, que vai vir. Quem quer falar? Alguém quer falar? Levanta a mão. Ninguém? Oi, eu.
Eu não estava conseguindo abrir o microfone. Então, eu estava pensando aqui, né? Voltando da experiência do meu divórcio, né? Porque eu tento, enfim, estou tentando ressignificar, não sei nem qual a palavra. É engraçado porque, assim, quando eu decidi me divorciar, parece que eu tinha uma certeza muito grande que era aquilo que eu queria. Sabe, assim, aquela coisa que parecia que vinha de dentro e era certa. E aí depois, passou um bom tempo já, né, depois do divórcio tudo, eu tive muita dúvida, assim, me senti muito perdida. Isso eu sei que estava junto o fato de que eu tinha também abandonado um pouco a minha essência no relacionamento, né? Talvez me doado demais e eu tinha vantagens com isso, porque daí eu não tinha que assumir a responsabilidade por certas decisões, né? Então, assim, era confortável de certa forma. E aí depois, quando eu estava, tipo, sozinha, eu vi que eu não sabia mesmo mais quem eu era, não sabia direito coisa que eu gostava. E assim, agora, né, eu passei por uma crise muito grande. E, sabe, agora, não sei, assim, eu acho que eu ainda tô saindo, eu acho, dessa crise, sabe? E assim, acho que essa questão, né, que vocês comentaram de você saber se ouvir, saber olhar as sombras, né, e eu percebo muito isso, assim, das pessoas novas que eu conheci desde então, de tentar esconder um pouco as partes que eu vejo que parece que não tem muito a ver com outra pessoa, sabe? E é engraçado, né? Porque não deveria ser assim, né? A gente, tipo, deveria conseguir se mostrar, né? E, assim, eu acho que foi bom, sabe? Esse conto, assim, foi bom porque essa questão do fechamento dos ciclos, né? Isso está me ajudando a enxergar algumas coisas, assim, sabe? De ciclos que se fecham. E com isso, a questão da morte, né, que vem junto. E realmente, na nossa cultura, a gente não aprende, né, a aceitar essas mortes, essas pequenas mortes, assim. Ai, ai. É muito interessante, né? Como a gente normalmente se identifica, né? E se coloca e vai vendo as situações da nossa vida e percebe em que momento a gente está. E é interessante poder ver, porque eu acho que são mais ferramentas para você perceber. Você contando, parece que ainda está um pouquinho lá no mar, né? Está lá um pouco ainda sendo trabalhada para poder estar pronta para encontrar, para ser pescada, né, no bom sentido, porque é isso, você está pronta, ou quase pronta, ou chegando esse momento, mas é isso que você falou, é assim, espera que quando você estiver pronta, aí todo esse passado, todo esse medo, talvez talvez se fizer um uso disso, ele só vai servir para você definir e poder seguir a sua bonequinha e poder se autorizar e entender que tem outro ser humano que pode compartilhar isso com você, respeitando isso, e que você também, né? É o mesmo momento do trabalho interior, do quanto é importante que a gente tenha a capacidade de enxergar o outro como um ser humano que não precisa trazer só o prazer para mim, que é obrigado a me dar tudo, porque o homem tem que dar tudo, ou porque o parceiro tem que dar tudo, ou a parceira, não importa. De qualquer forma, tem sempre a gente buscando alguém que nos supra, não importa sexo nem nada. Na cultura do homem e da mulher, o homem tem esse peso um pouco maior, né? Ele precisa, mesmo nos relacionamentos, tem um yang mais forte ali, que também vai precisar me suprir mais. Sempre essa energia vai existir, independente se é um homem ou uma mulher, mas essa energia daquele
que precisa me dar tudo, quer dizer, são conceitos que ninguém precisa dar tudo, precisa só ser e abrir e compartilhar, porque daí a coisa flui, né? É muito legal fazer essa viagem aí nesses contos e perceber. Outra coisa que é bonito ver é que é uma coisa do humano, né? Olha quantas histórias, de quantos anos, de quantas lendas falando da mesma coisa. Como qualquer religião, como qualquer filosofia antiga, como qualquer forma de compreensão da vida e do ser humano e da nossa funcionalidade, né? A dificuldade mesmo da comunicação, do sentir, isso não é novo. E daí é mais uma coisa para fortalecer, se a gente quiser, essa aceitação. É assim, é um processo. Eu tava, isso que você falou, né, do repensar os relacionamentos que a gente teve. Tem gente, às vezes não faz tão bem, mas eu gosto bastante de fazer isso também. Nesse sentido de ver, assim, quais relacionamentos realmente eu me doei demais, que me tiraram da minha essência e eu permiti que me jogassem aí desse abismo. Quais relacionamentos eu joguei pessoas do abismo e quais relacionamentos eu fugi porque eu não estava preparada. Porque teve, né? Eu não acho que é uma pessoa só que você tem, que vai dar certo, uma alma gêmea, mas que existem várias pessoas, mas existem os momentos certos para a gente encontrar essas pessoas e construir isso juntos, e nem sempre a gente está preparada para construir isso junto. E aí, pensando em relacionamentos passados também, eu vejo relacionamentos que eu falo, talvez isso aqui, se eu tivesse aceitado isso aqui, que não era uma coisa muito grave, mas que eu fugi porque eu queria esse prazer. Então, eu acho legal fazer também para a nossa construção, para o nosso autoconhecimento, fazer essa reflexão. Tá, eu fugi disso, mas por que eu fugi disso? Ou não, isso aqui, beleza, fez sentido, porque eu estava me afastando da minha essência, ou não. Então, fazer essa reflexão de uma forma saudável, eu acho legal, até para a gente talvez não cometer os mesmos erros, né? Lembrando disso, o nosso passado foi o que nos fez quem a gente é hoje. Não precisa ser o que determina o que vai ser daqui para frente, mas quem a gente é hoje teve aí interferência. Agora, analisar tudo isso de uma forma saudável é muito legal. Eu gosto de fazer isso comigo, para realmente ir construindo isso. Isso aqui me incomodou por algum motivo. O que está em mim? Né? E entra aí esse espelho. O que está em mim que me incomodava tanto? Por que eu fugi desse aspecto? Hoje eu estou pronta para lidar com isso? E trazendo isso para o hoje, para construir daí o que eu quero para o meu futuro. Uma coisa que eu fiquei pensando que, assim, eu tô tendo que trabalhar com a ansiedade de perceber isso, sabe? Que é igual, né, essa analogia, digamos, de estar lá no fundo, de ser o esqueleto que foi jogado lá no fundo, né? E igual, assim, me identificar um pouco nessa fase ali. E meio que assim, me sentir às vezes querendo nadar, subir, sabe? E tipo, não. Não quero ficar aqui, né? Quero voltar para aquele momento onde tem a ilusão de que tudo vai funcionar. Mas enquanto a gente não estiver bem nutrida ou ser aquele momento justo, é só mais um momento. Eu acho que a fuga vai ser inevitável, né? Na minha própria experiência, assim, vários momentos. E daí eu posso identificar vários. Eu fugi de todos, eu acho, de todos da minha vida, né? De todos. Desde o primeiro casamento, é naquele momento onde a coisa pega, onde você acredita que foi jogada também, né? Quer dizer, se permite, assim, você acha que foi jogada. Você mesmo, com seu medo, foge, e daí você é jogada de volta lá para recomeçar com essa ilusão de que... Eu acho que é por isso até que no conto não dá tanta importância, porque assim, no começo me fala, que pai que será que essa mulher fez, que julgamento tão severo, né? De jogar uma filha no penhasco. Né? Então, assim, é um pouco disso, né? É o quanto que a gente ainda acredita que o outro faz isso com a gente se permite, se autoriza... ou não se autoriza a ser a gente, e daí a gente vai para esse fundo de novo, né?
vai ser recriada e construir até conseguir ter carne e ter um corpo e perceber quem a gente é. A estrutura está lá. Né? A estrutura está lá. Eu pensei agora, também essa coisa do ser assombrado e ninguém chegava perto. E quanto tantas vezes a gente mesmo faz, a gente assombra tudo que está ao nosso redor e não permite que ninguém chegue perto, né? E o quanto que, por que essas pessoas achavam? Porque tinha essa mulher esqueleto ali, estava de alguma forma assombrando, porque ela não estava, talvez, aberta para ser pescada. E esse distraído, também, né? Esse homem que no acaso vem distraidamente pescando ali, né? Desconhecendo com um chamado qualquer, achei isso aqui, vou. E daí, assim, olha o quanto que a vida também faz tudo isso, né? E é um momento de vulnerabilidade dela também. Ela fala, pegou o peixe congelado porque ela estava morrendo de fome. Então, ela também estava num momento de vulnerabilidade e permitiu que alguém acessasse esse momento, né? Porque também a gente precisa permitir que eu acesse. Enquanto eu estou assombrando, parece que tá tudo bem, só que não tá. Mas aí ela também se emaranhou toda porque ela ficou se debatendo, ela não queria ir. Né? Ela estava naquela zona de conforto dela. Várias coisas. Ela ficou lá e ele puxando e ela se debatendo e o mar ficou revolto, por isso que se emaranhou toda. E daí ficou mais difícil dela fugir. Né? E aí ela foi seguindo isso, assim, ele super assustado, mas ela ali, né? Tudo muito legal essa simbologia, muito legal. Tem muita coisa, tem né? Muita coisa para interpretar, para pensar, e sempre a gente acaba trazendo para a nossa história, bem muito legal. Eu acho assim, quem não ouviu, quem não leu, acho que vale a pena ouvir novamente e se compreender, né? E saber que existe aí um encontro. E isso é legal também ver isso. Faz parte da natureza mesmo essa... Nós somos seres sociais, né? Nós precisamos do outro, nós somos tudo, posso fazer tudo sozinha. Nós somos únicos, mas juntos, né? Igual, onde que eu vi? Foi do pauzinho aqui? Foi da história da última história? Eu acho que sim, que ela conta que um pai, ele vai morrer e ele chama todos os filhos. E ele dá um pauzinho para cada um para que se quebre. Lembra? Daí todos conseguem quebrar. Ele mostra a fragilidade, daí ele manda juntar 3 pauzinhos. E daí eles não conseguem quebrar os 3 juntos. Então, assim, simbolicamente, juntos nós somos mais fortes, né? A gente consegue se ver no outro quando a gente estiver disposto a isso. O outro é um espelho maravilhoso quando o outro não te ataca, quando você não ataca o outro o tempo inteiro. Quando você se permite se enxergar através do outro, né? O belo e o não tão belo. Porque a gente é yin e yang, a gente tem os 2 extremos, a gente tem tudo. A gente tem tudo dentro da gente. Pode ser tudo. Bonita e feia. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos pegar uma carta? Quer, Esther? Não. Tô só agora deixando aqui a informação entrar. O que faremos? Pega o caminho. Também tô vendo ela aqui. Quer falar um número aí, Esther? Ou Fernanda? É número esse? Número 13. 13? Vamos lá. Sabe que o 13 no tarô é a morte. Que legal. O 13 é a morte. A carta da morte no tarô é o 13. É uma carta de renascimento, onde você deve deixar morrer coisas para nascer o novo. Perfeito, achei a escolha. Se você não conhecia isso, essa carta não foi por acaso, vamos ver aqui o que ele diz. Coral, o alimento. Vamos ver. Se o coral apareceu entre as suas cartas, é porque você está sendo requisitada a rever as suas ideias sobre alimentação. É possível que tenha chegado a hora de alimentar melhor a si mesma ou a alguma outra pessoa. Se você se recusa a ser alimentada, pode ser hora de mudar de atitude antes que você fique doente. O coral vem nos lembrar que os nossos corpos também possuem as suas necessidades. Preste atenção a seu corpo e seja mais generosa com ele. O coral também fala da família planetária. Se você estiver se sentindo sozinha,
Pode ser hora de voltar a se unir às outras criaturas que dividem a Terra com você. Passe a ouvir mais todos os nossos parentes e afaste o refrão "Estou sozinho" dos seus pensamentos. O coral sugere que devemos começar a prestar mais atenção aos nossos sentimentos. Se você tem ignorado como se sente em relação a determinadas pessoas, ou como o seu corpo se sente no seu dia a dia, o coral veio estimulá-lo a conectar-se mais profundamente com os seus próprios sentimentos. Lembre-se, sentir é curar. Teve relação com... Tem relação com o corpo, né? Quer dizer, E o assim, fato tem um dele alimento e de você... Como que você se conhece, assim? Nós não somos só a mente. O corpo também está ali, ele precisa ser nutrido, né? Ela pegou aquilo para... Ela foi se alimentando no caminho. É simbólico tudo isso, mas o alimento também que a gente tem na vida, o concreto, ele nos nutre, nós precisamos do alimento, porque o corpo não vive sozinho sem essa nutrição. Então, o se cuidar, o se permitir, o compartilhar, o dividir, encontrar pessoas, eu acho que teve muito a ver isso. Se junte à família planetária, não se assuste, não tenha medo do outro ser humano, né? Cuide de você, cuide da sua saúde, das suas necessidades, dos seus sentimentos e até do seu físico, e se una às outras pessoas. Aí você pode achar um pescador. É isso. É isso, gente. Boa semana para vocês. Eu vou tentar mandar o conto mais rapidinho. Vou ver se eu consigo ler hoje ou amanhã. E já deixo lá o Patinho Feio. O Pato Feio. Vai ser bem legal também. Uma história mais conhecida. Vamos ver a interpretação dela. Tá bom? Obrigada, meninas. Beijo. Até. Beijo. Tchau. Tchau.